a emoção de quem... O Pantanal mato-grossense tem sido, nos últimos anos, um cenário privilegiado em aparições de objetos voadores não identificados. O jornalista e ufólogo Ademar Gevaert há 10 anos que investiga esses fenômenos no Pantanal. Ele percorre os rios, visitando as populações ribeirinhas, a fim de recolher depoimentos sobre esses avistamentos. Aí eu abaixei para segurar a canoa, para eles subirem, né? Quando eu virei assim, eu deparei com um vulto, uma bola de fogo, exagerada, né? E saiu nesse sentido aqui. Essas histórias são depois reproduzidas na revista dirigida por Gevaert, que recebe mensalmente dezenas de cartas e fotografias sobre objetos voadores não identificados. Você recebe material de todo o Brasil. Quais as fotos que você considera mais importantes e que você mantém guardadas no seu arquivo? Nós recebemos fotografias das mais diversas. Essa aqui, por exemplo, é uma fotografia muito interessante, feita em Recife, há alguns anos atrás, e mostra um Boeing 727 de uma companhia nacional decolando no Aeroporto Internacional de Recife, enquanto um objeto voador não identificado, em forma de disco, que ninguém viu, aparece a cerca de 60 metros da cabine de comando do avião. Essa outra fotografia foi obtida de dentro do pátio da Embaixada da França em Brasília, por uma funcionária. Mostra um objeto intensamente iluminado entre as nuvens. É uma fotografia realmente impressionante. Todo o material divulgado pela revista é antes analisado pelo engenheiro eletrônico Claudeir Covo, para saber se se trata de uma fraude ou de um flagrante autêntico. Claudeir, com a ajuda do computador, examina sempre os negativos para verificar se não houve algum truque durante o processo de revelação. Com a sua experiência, bateu o olho e você já sabe se a foto é falsa ou verdadeira. Em alguns casos, sim. Por exemplo, casos de reflexo, como esse exemplo, só de bater o olho já percebe-se que trata-se de um reflexo. E essa aqui que parece mais um charuto? Essa fotografia ocorreu próximo ao aeroporto de Congonhas, aqui em São Paulo, em 1976. Tomamos conhecimento da foto, pegamos o depoimento da pessoa e depois fomos ao local fazer uma série de análises. Ao princípio pensávamos que tratava de um avião. Fizemos essas fotografias, comparando com aquela fotografia, o avião passando, mas podemos verificar que existe a asa do avião que tem menos massa que o corpo, ele marca menos, enquanto que o corpo marca mais. E o centro da marca é um pouco mais escuro, coisa que não ocorre. Aqui a gente verifica que de ponta a ponta existe uma marca clara em relação à iluminação de cima para baixo, o fundo dele escuro, que formou a sombra devido à iluminação estar em cima, e nós não vemos nenhum tipo de marca de asa, como por exemplo essa foto aqui mostra. Nitidamente dá para ver que tem um objeto com asa. No caso então dessa foto aqui, foi dada como autêntica. Essa como verdadeira, como autêntica. Verdadeira. Foi apenas um helicóptero, mas muita gente acredita que qualquer ponto de luz que aparece no céu sem uma razão aparente é um disco voador. Pode ser um balão, um satélite, uma estrela cadente ou até mesmo um fenômeno eletromagnético. Atualmente, o Brasil ocupa o 2º lugar no ranking mundial de aparições de objetos voadores não identificados. Mas tanto no Brasil como nos outros países, 90% dessas aparições são consideradas fraudes ou simples erros de interpretação. Agora, sempre que você observar qualquer ponto de luz no céu, preste muita atenção, porque pode ser um disco ou apenas um balão. Antônio Zuccarelli teve a certeza de que o que ele viu não foi um balão. Na noite de 19 de abril de 1991, ele gravou essa imagem sobre a cidade de São Bernardo do Campo. Rose Rago estava com o marido em Curitiba quando conseguiu documentar este objeto em janeiro de 1991. Para Rose, o que ela viu no céu era um disco voador.
A empresária Aline Ferreira estava reunida com um grupo fazendo meditação na Chapada dos Guimarães, em Mato Grosso, quando teve uma surpresa. No que a gente abriu o círculo e olhou para cima, tinha um OVNI em cima da gente, bem perto. Pelo cálculo que o Claudeio fez, mais ou menos a uns 1000 metros acima da cabeça da gente. E qual foi a sua emoção? Então, na verdade, foi violenta, se você quer saber, viu? Ela reagiu assim na hora da gravação. Estou sentindo uma emoção muito grande. Percebo que o quadro da filmadora está parado. E ela pula. É a coisa mais linda deste mundo. Meu Deus, como é lindo isto. Nada do que eu possa igualar, dizer para você como emoção, não vai se equiparar ao que foi aquela hora. Foi, assim, sublime demais. É uma coisa inesquecível. Para chorar mesmo, viu? Que foi lindo demais. Mas de todos os avistamentos documentados no Brasil, o que realmente fascinou os ufólogos brasileiros foi este, ocorrido em 1992, em Casimiro de Abreu, no estado do Rio. Ele acende, ele faz um monte de coisa. O ufólogo Marco Antônio Petit, que pesquisa essas aparições, diz que nunca viu nada igual. O que está observando nesse filme, possivelmente, é a base do objeto. O objeto mesmo não está visível diretamente. E qual seria, no caso, o tamanho desse disco, já que a gente está vendo apenas a base iluminada? Olha, ele poderia chegar a ter até mais do que 15 ou 20 metros. De diâmetro? De diâmetro no seu eixo maior. Certamente nós estamos diante de um dos melhores filmes já feitos no Brasil nos últimos anos, documentando os chamados discos voadores. Todas as análises feitas em cima do mesmo confirmaram a sua autenticidade. Para muita gente, cenas como estas não fazem parte apenas do mundo da ficção. Elas podem ser reais. Uma pesquisa do Instituto Gallup, feita há 3 anos, revelou que 1 em cada grupo de 7 americanos diz que já viu um disco voador. A mesma pesquisa também revela que 46% dos americanos acreditam na existência de seres parecidos com a gente, vivendo em outros planetas do universo. E mais, 5 em cada 10 pessoas nos Estados Unidos acreditam que o contato entre seres de outros planetas, os ETs e os habitantes da Terra, vai acabar um dia acontecendo, se já não aconteceu. Uma das mais extraordinárias histórias de discos voadores e seres de outros planetas envolveu 7 pessoas desta cidade aqui. Nós estamos em Snowflake, no Arizona, o oeste americano. É uma cidade muito pequena e o que aconteceu há 18 anos mexeu com praticamente todas as pessoas que moram aqui. Foi no final da tarde, começo da noite do dia 5 de novembro de 1975. Uma notícia começou a circular na cidade. Travis Walton, hoje beirando os 40, casado, 4 filhos, havia sumido na floresta onde estava trabalhando, cortando árvores. E segundo o relato de 6 companheiros que estavam com ele, Travis havia sido sequestrado por um disco voador. A pequena Snowflake viveu uma história fantástica. Tão fantástica que chamou a atenção de Hollywood, dando origem ao filme Fire in the Sky, Fogo no Céu. O filme conta o sequestro de Travis Walton. Exatamente como ele me contou nesta entrevista. Nós estávamos em 7 na caminhonete cabine dupla, voltando para casa. Estava começando a escurecer, todo mundo cansado. E vimos uma luz vindo entre as árvores. Sentimos uma coisa estranha nessa luz. Ninguém disse nada, ficou um silêncio, todos olhando na mesma direção. Travis pensou que fosse fogo, talvez um incêndio na floresta, talvez um desastre de avião,
Quando avançamos um pouco, disse ele, vimos a fonte da luz e aí começamos a ouvir um ruído. E pudemos ver o objeto. No filme, no papel de Travis, o ator D.B. Sweeney. Ele fica paralisado, maravilhado com o que vê. What is that? I don't know what that is. It's a UFO or it's a spaceship, something like that. Era um disco. Você podia ver o contorno dele. Estava a uns 6 metros de altura. Irradiava muita luz, uma luz dourada. Eu estava curioso em ver aquilo de perto. O pessoal gritava de dentro da caminhonete para eu sair dali. E eu queria chegar mais perto. Havia um barulho, uma vibração estranha. Não uma coisa que você ouve, mas uma coisa que a gente sente. What the hell is that? Back in the truck! A coisa começou a mexer assim. Fiquei assustado e pulei atrás de um tronco de árvore caído para me proteger. Foi aí que eu achei que devia mesmo dar fora. Quando me levantei, alguma coisa me bateu, me atingiu. Foi como um choque elétrico. Eu desmaiei. Os companheiros de Travis que ficaram na caminhonete dizem que foi uma descarga elétrica vinda da parte de baixo do disco. Mike Rogers, que estava na direção da caminhonete, fala que a descarga do raio foi tão forte que jogou o corpo de Travis para o ar, uns 2 metros de altura. E quando ele caiu no chão, parecia morto. Ficaram apavorados e saíram para a estrada buscando socorro. O xerife duvidou da história deles, mas colocou mais de 100 homens a cavalo na floresta, com a ajuda de helicópteros, na tentativa de encontrar Travis. A polícia não encontrou nenhum sinal do disco voador, nem de Travis. Ele simplesmente desapareceu. Os companheiros dele foram acusados de assassinato. A polícia acreditava que, na verdade, eles queriam matar Travis e inventaram a história do disco voador. Suspeitos de assassinato, os companheiros de Travis passaram por um detetor de mentiras. O resultado espantou o xerife. Nada indicava que aquilo era uma invenção, uma fantasia. O aparelho apontava. Aqueles homens não estavam mentindo. Travis tinha sido sequestrado pelos ocupantes de um disco voador. A partir dali, tudo parece muito confuso na memória deste homem. Ele conta que perdeu a consciência e só se lembra de ter voltado a si num lugar que parecia a sala de um hospital, em companhia de seres estranhos. Como eram eles? Pareciam seres como nós, 2 braços, 2 pernas, olhos, nariz, mas não eram seres humanos. Tinham a cabeça grande, sem cabelos, boca pequena, nariz pequeno, mas olhos muito grandes. Era difícil olhar para os olhos, dava medo. Você chegou a conversar com eles, não? Não, não falava. Só eu gritei, apavorado. Peguei um objeto de cima de uma mesa e tentei me defender. Eles vinham na minha direção. Aí eles viraram e saíram do lugar. Mas eles voltaram. E no filme esta passagem aparece assim. Uma cena de violência que pode não ter se passado exatamente assim, segundo as lembranças de Travis. O fato é que ele perdeu os sentidos pela segunda vez. Quando Travis Walton recuperou a consciência, ele estava aqui, na beira dessa estrada, exatamente no lugar onde eu estou agora, a 80 quilômetros da cidade dele, Snowflake. Ele não tinha consciência, ele não sabia, mas haviam se passado 5 dias desde aquele momento em que ele desapareceu na floresta. Eu estava caído de bruços, a cabeça apoiada no braço. Consegui levantar e vi uma luz brilhando, iluminando a estrada. Olhei para cima para ver de onde vinha a luz e vi novamente o disco. Estava em silêncio. Era diferente do que eu vi pela primeira vez. Era mais liso, de um material mais polido. Só deu tempo de olhar. Ele foi embora em silêncio. Travis conseguiu chegar a um telefone e levou um susto.
Ele pensava que tudo o que havia acontecido na floresta tinha sido há poucas horas, naquela mesma noite. O irmão, do outro lado da linha, bem assustado, lhe deu a notícia. Ele, Travis, havia desaparecido há 5 dias. O que essas criaturas queriam com Travis Walton? É um segredo que ele próprio não tem condições de desvendar. Nem quer. O que ficou na minha lembrança foram poucos momentos, disse ele. Alguns minutos, nada mais do que isso. Na verdade, Walton não sabe o que aconteceu com ele. Mas esse homem diz que sabe, ou pelo menos acha que sabe. Ele é Bud Hopkins, autor deste livro, o best-seller Intruders, Os Intrusos, já traduzido em português e lançado no Brasil. Hopkins é um especialista em ufologia, um dos mais conhecidos do mundo. Seu livro deu origem ao filme The Intruders, que reúne dezenas de histórias de sequestros de seres humanos por criaturas vindas de outros planetas. No caso de Walton, se você levar em consideração que foram 5 dias, não dá para ter uma ideia precisa do que aconteceu. Mas o meu pressentimento é que eles coletaram o esperma de Walton. É claro que estou especulando, mas há indicações de que isso aconteceu. A única certeza de Buddy Hopkins é de que o caso Walton é o mais famoso e o mais documentado episódio de sequestro de um ser humano por seres extraterrestres.